Olá, meu nome é Marcela, eu sou estudante do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa, no campus Viçosa, e sou bolsista do PET-EAA. Vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Calibração de sensor capacitivo de umidade em latossolo vermelho distrófico. É muito importante conhecer a umidade do solo para poder efetuar uma irrigação eficiente, economizando água e evitando erros e despadronização, para que dessa forma o solo possa ser sempre mantido na capacidade de campo. Existem métodos para determinar essa umidade. São eles os métodos diretos e os métodos indiretos. O método direto mais utilizado e conhecido é o método gravimétrico. O método gravimétrico ele é baseado em diferença entre peso úmido e peso seco. E os métodos diretos eles fornecem resultados instantâneos. Eles são baseados, por exemplo, na tensão do solo de acordo com a passagem de corrente elétrica. Porém, os métodos indiretos eles necessitam de calibração. E para essa calibração é utilizado como comparação o método direto. Então, os métodos indiretos, eles são melhores de serem utilizados, mas para serem utilizados é necessário calibrar utilizando o método direto. O objetivo desse trabalho foi exatamente calibrar o sensor capacitivo SKU-100-0193, utilizando o latossolo vermelho distrófico e comparar com o método gravimétrico. O solo foi obtido na área experimental do Laboratório de Mecanização Agrícola e nessa imagem é possível analisar como que foi feita as análises no laboratório. O sensor utilizado foi adaptado junto com uma placa Arduino Mega e um computador. A metodologia utilizada foi a utilização de 10 amostras. Essas amostras elas foram preenchidas com o solo na quantidade suficiente do sensor que foi utilizada na mensuração, na medida exata. Então, foi adicionado de 5 a 50 ml de água em cada cadinho com a amostra de solo. Ou seja, no primeiro cadinho foi adicionado 5 ml, no segundo 10 ml, no terceiro 15 ml e assim por diante. Depois de adicionar água em cada cadinho, foi efetuada a pesagem e esse peso foi considerado o peso úmido. Então, foi efetuada também a medição com o sensor de cada cadinho. E assim, logo em seguida, todas essas amostras foram levadas para a estufa, onde elas foram mantidas durante 24 horas. Depois dessas 24 horas, foi efetuada uma segunda pesagem e esse peso foi considerado o peso seco. Assim, com a diferença entre peso úmido e peso seco, foram obtidas as umidades de cada solo. Para método de comparação, foi também efetuada a medição com o sensor no ar e submerso em água, para que a gente pudesse ter uma média onde que os valores deveriam estar situados, as respostas do sensor deveriam estar situadas. Ou seja, o sensor quando colocado no solo para fazer a medição da umidade, ele não poderia dar um valor mais alto que 645, que deu o valor para o ar, e mais baixo que 315, que foi o valor que a gente obteve quando ele estava totalmente submerso em água. Esse foi o intervalo que a gente trabalhou. Então, as umidades que foram obtidas, depois das 24 horas, obteve-se as umidades e pôde-se comparar com os valores que foram resultados de acordo com a com a medição feita pelo sensor. O que pode-se observar é que para valores de umidades baixos, por exemplo, 7%, o sensor deu um valor mais alto, 594. E para valores mais altos de umidade, por exemplo, 54%, que foi a umidade mais alta que a gente obteve,
o sensor deu uma resposta mais baixa, 327. Então, também observa-se que para valores mais baixos de umidade, o sensor apresentava uma variação grande. E para valores mais altos de umidade, o sensor apresentou variações baixas, tendendo a querer até manter manter um pouco constante. Esses valores eles foram colocados na construção desse gráfico de regressão, nessa análise de regressão, e o gráfico que a gente obteve foi esse que está sendo projetado, e é possível analisar que o R2, a curva deu 0,94, um valor próximo de 1, que quer dizer que essa análise foi, que esse sensor, ele obteve uma boa resposta, né, uma resposta satisfatória nesses intervalos que foram analisados. Então, eu gostaria de agradecer a atenção e me disponibilizar para qualquer questionamento. Muito obrigada!